Ao nosso querido confrade inesquecível, acadêmico Alcino Lázaro, um querido amigo pessoal. Há alguns anos, na nossa gestão anterior, nós introduzimos na saudação aos acadêmicos falecidos, além da lembrança no aniversário da academia, mensagens de lembranças de amigos próximos. Então, ao invés de simplesmente um orador da academia falar do nosso confrade que se foi, nós convidamos amigos próximos e queridos. Portanto, eu convidei o acadêmico Pietro Novellino, ex-presidente 3 vezes, nosso querido acadêmico Sérgio Novis, que está lá nos vendo desde sua casa, e nosso querido acadêmico José Galvão Alves, para nos falar do nosso querido Alcino. Eu saúdo a senhora Ana Maria Deotti, saúdo a doutora Carla Deotti, senhora Ana Maria Deotti, senhora Beatriz Deotti, senhora Alessandra Deotti e demais parentes e amigos do nosso querido Alcino Lázaro. Alcino Lázaro se tornou membro titular dessa casa na sessão de cirurgia em final de 1999. Eu tive um prazer enorme de depositar meu voto nele. Eu acho que foi a 4ª ou 5ª eleição que eu participei, e ele tomou posse em 22 de maio de 2000, na presidência do saudoso Aloysio Salles da Fonseca. E gostaria de lembrar que o acadêmico Alcino Lázaro, ele teve como antecessor e assumiu a vaga do professor acadêmico Luiz Alfredo Corrêa da Costa, através da interferência do nosso querido acadêmico Sérgio Novis. Isso eu me lembro muitíssimo bem. O acadêmico Sérgio Novis, vendo a importância de acadêmico Alcino Lázaro pertencer a essa casa, foi até o professor Luiz Alfredo Corrêa da Costa e solicitou que ele passasse a categoria de emérito, abrindo essa vaga. Então, acadêmico Novis, faço isso aqui para lembrar essa história e agradecer, porque por sua interferência nós tivemos o Alcino bastante tempo entre nós, com o seu brilhantismo, a sua doçura e o seu amor por essa casa. Alcino Lázaro, além de um grande cirurgião, com 2 livros extremamente citados e adotados pelos seus discípulos, ele apresentou para essa casa uma de suas características principais, que foi uma memória intitulada Aspectos Técnicos e Humanísticos do Exercício da Cirurgia. Então, mostrando e nos lembrando que Alcino Lázaro era um grande humanista. Então, dito isso, eu passo agora a palavra ao nosso ex-presidente Pietro Novellino para fazer a sua saudação de lembrança ao querido Alcino Lázaro. Presidente Novellino, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves. Cumprimento todos os acadêmicos em nome do acadêmico Delta Madureira, cirurgião eminente e que nos honra com sua presença. Minhas senhoras, meus senhores, familiares do queridíssimo Alcino Lázaro. Senhor presidente, certamente eu poderia encontrar razões plenas que justifiquem o alto privilégio e a subida honra que me confere Vossa Excelência, senhor presidente, Francisco Sampaio, para homenagear um fraterno amigo, sendo impossível neste momento dissociar a razão e a emoção que me invadem a alma, sendo meu espírito tocado neste momento por outro sentimento
que é o de profunda saudade, e esta definida por Machado de Assis como o passar e o repassar das memórias. O eminente e saudoso Pedro Sampaio, na homenagem prestada ao ícone da obstetrícia Jorge de Rezende, assim se pronunciou. Nesta casa, há dias de louvação, há horas de cultura e há momentos de comoções. E há momentos que louvam-se os que tomaram assento definitivo nesta casa, e não se choram, mas choram-se os que desaparecem do nosso convívio. E se não fosse este ciclo com poder de imortalidade, essa nossa casa, senhor presidente, não continuaria em revivescência constante, sempre florida. Cecília Meirelles enunciou que há pessoas que nos falam e nem as escutamos, mas há pessoas que aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Assim, senhor presidente, conheci Alcino Lázaro quando, assistindo ao memorável concurso para professor titular de cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde 9 candidatos concorriam, Alcino Lázaro, um dos membros da comissão examinadora, representando a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais marcou-me pela sua simplicidade e pelo profundo conhecimento no terreno da cirurgia geral. Nascido em Guarainés, Minas Gerais, no ano de 1936, filho de João Biela da Silva e Gentil Giamerini da Silva, Alcino graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez dela sua segunda casa. Alcino ocupou todos os cargos naquela instituição, honrando e dignificando o ensino da cirurgia geral e digestiva, onde tornou-se um ícone dos mais respeitados dentro e fora do nosso país. Descreveu técnicas de cirurgia que tiveram grande aceitação em todo o mundo e publicou diversos livros, dos quais podemos destacar a referência para médicos e estudantes da medicina, a saber, Tratado sobre Hérnia e Cirurgia de Urgência. Integrou ainda o corpo editorial da revista Journal de Chirurgie, honraria concedida a poucos cirurgiões fora da França. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, familiares do acadêmico Alcino Lázaro, nos ensina Victor Hugo que todo homem é senhor do seu destino, se de veras o quer ser. Alcino teve atuação destacada não somente como mestre amado por seus discípulos, criando escola e exercendo o papel dos mais importantes na educação médica continuada. Entre inúmeros eventos científicos, o Congresso Anual, realizado sempre numa cidade dos nossos estados, o que me faz lembrar neste momento, com imensa saudade, o realizado na cidade de Vitória, Espírito Santo, no qual participamos
juntamente com o saudoso acadêmico Irã Lucas, no programa científico na qualidade de palestrantes. Cito Aristóteles, quando salienta que a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. E Confúcio, filósofo chinês, nos ensina que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Alcino nunca deixou, senhor presidente, Alcino nunca deixou se cobrir com o manto esburacado das vaidades, cumprindo sua honrosa tarefa não somente com a inteligência inerente ao ser humano, mas principalmente com o trabalho constante, que, aliado à máxima vontade, constituem a forma propulsora dos homens, no dizer de Maudsley. E das pedras que tropeçaram no seu caminho, procurou sempre fazer degraus mais altos. Alcino não se encontra mais entre nós, mas, no entanto, permanece vivo na memória e nas paredes desta casa, impedindo que o esquecimento o condenasse a morrer de novo. Caríssimo senhores da família do acadêmico Alcino Lázaro, em especial a senhora Ana Maria, o saudoso e incomparável Ivo Pitangui diz que o amor é como a estrela do céu, que pode ser avistada de qualquer parte. Foi assim que a senhora Ana Maria, nascida na cidade de Jureia, sul de Minas, ao cursar o ciclo ginasial, conheceu Alcino e o amor floresceu, tornando-a esposa amantíssima, amiga e companheira, mãe de 7 filhos, a saber, Roberto, Alessandra, Carla, Beatriz, Patrícia, Marcelo e Leonardo, florescendo ainda a família com 7 netos. Senhor presidente, nesse momento, eu faço uma saudação especial a essa maravilhosa família, dentro do mineirismo e da mineirice, que nos é peculiar, e que, evidentemente, rompem barreiras e ultrapassam qualquer obstáculo. Senhor presidente, continuemos a amar esta nossa casa, reiterando nosso compromisso com sua história e suas tradições, pois ela possui valores que não perecem com o passar dos anos. Para terminar, eu cito um hobby que tinha Alcino, que foi-me dito pela sua queridíssima esposa, e que eu, aqui nesse momento, faço menção, pois Alcino, além da cirurgia que ele amava, como tudo, ele tinha um hobby para plantar em seu sítio diversas mudas que floresciam e hoje se tornaram uma verdadeira floresta. Para terminar, louvo Alcino para exaltar o magistério. Este só é possível se o amarmos. E a dignidade do magistério não está apenas no exercício do professorado, mas na dedicação a um ideal de vida.
Senhor presidente, mais uma vez, estou emocionado com a honra que Vossa Excelência me concedeu e saúdo com o coração a família de Alcino Lázaro, que é um exemplo de união, é um exemplo de felicidade e que ainda honra e enfeita a cidade de Belo Horizonte, na querida Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Pietro Novellino, pelas belíssimas palavras, com emoção e amor. Por isso, a sessão da saudade deve ser pelos amigos próximos. Lembro a todos que esses discursos, essas saudações de amor ao querido Alcino serão publicadas e serão eternizadas no site da Academia de Medicina. Convido agora nosso querido acadêmico Sérgio Novis para fazer sua homenagem a Alcino Lázaro. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, ilustres membros da diretoria, queridos confrades, confreiras e, muito especialmente, a família de Alcino Lázaro. Fiquei muito honrado, senhor presidente, pelo convite para que participasse desta homenagem póstuma. Pensando e emocionado na figura de Alcino Lázaro, que, como Vossa Excelência já referiu, eu tive a oportunidade de participar do ingresso dele na academia, porque convivemos durante o período de namoro. O professor Julindo Couto dizia que o candidato à academia começa namorando-a, frequentando as sessões sem ser nada, nem candidato, nem acadêmico. Depois ele fica noivo quando se candidata e, finalmente, se casa quando é eleito. De maneira que, hoje, estaríamos, então, num momento de muita tristeza, de muita sensação de perda. Mas, refletindo mais, eu percebi uma coisa interessante. A academia nos dá e nos trata, e a sociedade também, como imortais. Mas eu percebi que nós passamos a ser imortais depois que nos retiramos desta vida. É uma homenagem para depois do dever cumprido. Cabe a nós fazer perene a imortalidade de Alcino Lázaro, lembrando dele, citando ele, relembrando os conceitos, a forma adequada, moral, ética, com que ele se dedicava à cirurgia. Recordo que, iniciando a minha atividade profissional, meu pai, Aloysio Novis, um dia me chamou e me disse: olha, meu filho, você resolveu ser neurologista, portanto, clínico. Jamais pense em competir com um cirurgião. Ele é significativamente maior que os clínicos, porque ele tem um quê de milagre, porque ele, com suas mãos, retira a doença. E isso realmente torna o cirurgião uma figura especial. Naquela altura, não sabia meu pai que a ciência cresceria, e hoje nós, clínicos, temos possibilidade de tratar a doença a ponto dela não precisar da cirurgia. Mas é desse consórcio clínico-cirurgião que o ser humano recebe
o seu apoio. Alcino Lázaro, além de um grande cirurgião, que tinha idêntico cuidado e amor ao paciente pobre, ao paciente rico. Relembro muito desse tipo de cirurgião, como era o nosso grande Adib Jatém, que certa vez assisti dizer que ele gostaria de informar que tinha, durante vários dias da semana, em suas mãos, o coração de diferentes pacientes, não só de pessoas brancas, como de pessoas pretas, como de pobres, como de ricos. E sempre viu que os corações são iguais. De maneira que essas posturas de diferenciar os seres humanos não é por culpa do coração. Corações são iguais. Alcino escreveu 42 livros, além de inúmeros trabalhos científicos. Muitos dos seus livros tinham a ver com criações que ele fizera em técnicas cirúrgicas para a área que ele sempre teve um apreço especial, da cirurgia gastroenterológica. Muitos dos cirurgiões operam, resolvem problemas seguindo a estratégia descoberta por Alcino Lázaro, obtendo melhores resultados. Eis aí a imortalidade. Cada vez que um cirurgião, em qualquer parte, esteja realizando uma cirurgia visando buscar a solução do caso e usa a técnica de Alcino Lázaro, eis que surge a sua imortalidade. Cabe, portanto, a nós a responsabilidade de não permitir que um homem dessa altura, dessas qualidades, deixe de ser imortal, porque ele é um modelo. E um dos problemas sérios que a nossa medicina hoje sente é um certo esmaecimento de modelos. E eu tenho muita pena dos jovens médicos, porque todos nós que aqui estamos na academia tivemos mestres, tivemos modelos que nos ajudaram a transitar pela medicina com segurança. Por outro lado, queria chamar a atenção de nós, companheiros da academia, como, sobretudo, da família de Alcino Lázaro, a frase que meu pai também, certa vez, ouvi dizer num discurso em situação semelhante. Disse ele: quem nos vivos vive, não se vai de todo embora. De maneira que encontremos um cantinho do nosso corpo, da nossa alma, e ali abriguemos Alcino Lázaro com suas ideias, com suas criações, com sua bondade. E aí estaremos mantendo-o vivo em nós. E, portanto, não foi todo o Alcino que nos deixou. Nós temos esse poder, pela memória, de mantê-lo presente, continuando a ser um modelo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiros da academia, ilustres membros da diretoria, sempre presidente Pietro Novelino e a família de Alcino Lázaro. Sintam muita honra e muita alegria. Vocês tiveram um chefe que não é muito comum de se ver. Foi uma pessoa especial. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, querido acadêmico Sérgio Novis. Ela só fala espontânea e emocionada. Convido agora nosso
Acadêmico secretário-geral José Galvão Alves, para fazer sua fala de lembrança ao querido Alcino. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, excelentíssimos senhores acadêmicos, presidente Pietro Novelino, acadêmico Sérgio Novis, acadêmico Delta Madureira, amigo eterno do nosso querido professor e acadêmico Alcino Lázaro. O acadêmico e professor Alcino Lázaro, exemplo do bem e querido mineiro, despede-se de nosso convívio físico. No entanto, no mundo espiritual e através de centenas ou milhares de seguidores, mantém-se entre nós, assistindo especialmente aos menos favorecidos, como fez desde estudante até professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Na Faculdade de Medicina da UFMG, seu berço e eterna moradia, dedicou-se de forma imensurável, incomparável à cirurgia experimental, à cirurgia clínica, e em especial à área gastroenterológica, e ao ensino das mesmas, a nível de graduação e pós-graduação. Alcino levava Minas e o FMG em seu coração. Transitava em todo o país, em todos os centros acadêmicos desse país, com a simplicidade de seu comportamento. Traduzida essa simplicidade na altivez de seu saber. Caracterizou-se como não um professor, mas um educador, pois foi capaz de ensinar e, mais do que isso, de orientar os caminhos de seus discípulos a nível profissional, comportamental e emocional. Era um humanista por excelência. Desde sua formatura em 1959, Alcino Lázaro dedicou-se a atingir de maneira ética e acadêmica todos os cargos na disciplina de cirurgia da UFMG, chegando a chefe de serviço, professor titular, coordenador da pós-graduação em cirurgia e, em 2006, obteve o título de emérito da UFMG, merecidamente e reverenciado pela congregação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O conheci mais proximamente através de um querido mestre e amigo, muito amigo do professor Alcino, e nosso honorário aqui na academia, professor Renato Dani, um pancreatologista da maior qualidade, citado em toda a literatura mundial e amigo pessoal e que dividia a gastroenterologia da UFMG e de Minas Gerais com o professor Alcino Lázaro. Honorário de nossa academia, Renato Dani era um enaltecedor da luta de Alcino Lázaro para manter, principalmente, a disciplina de cirurgia e de medicina experimental. Era um apaixonado pelo ensino. Era um professor que mais cedo chegava na UFMG e mais tarde saía. A sua vida era aquela universidade. Honorário de nossa academia e falecido recentemente, seguramente, Renato Dani está ao lado de Alcino nesse momento. Esses dois grandes mestres me estimularam e muito contribuíram para que eu realizasse meu doutorado na UFMG no ano de 1994, orientado pelo professor Luiz de Paula Castro. Na academia, Alcino Lázaro é eleito no dia 18 de 11 de 1999, sob a presidência do saudoso acadêmico
professor Aloysio de Sales Fonseca. E é empossado em 23 de maio, como já citado aqui pelo professor Pietro Novelino, de 2000, sendo saudado pelo inesquecível professor Humberto Perrota, grande italiano. Alcino Lázaro era o grande laço desta casa com Minas Gerais. Grande e amável laço. Quando aqui estava nas sessões como essas de quinta-feira, Alcino Lázaro era enaltecido por todos, abraçado por todos, querido por todos. Era o exemplo da afetividade. As suas mensagens pessoais para nós incluía sempre um abraço fraternal e incluía especialmente licença para visitá-lo, como se ele estivesse, através de uma mensagem, visitando-nos. Penso que através dessas nossas mensagens também estamos visitando-o, meu querido professor amado Alcino Lázaro. Saudações efusivas a seus familiares, em especial a senhora Ana Maria, companheira de uma vida. E enalteço aqui a beleza dessa família e a importância que teve em sua história, e ele a importância que teve na história de nossa UFMG e de nossa Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado, Pietro Novelino, muito obrigado, Sérgio Novis, por estarmos aqui a enaltecer, reconhecer o que é fundamental, a história de um homem que por um acaso foi médico, mas que acima de tudo foi um humanista invejável. Muito obrigado. Muito obrigado, querido acadêmico secretário-geral José Galvão Alves. Lembrando que além dessa sessão ser publicada no nosso site, ela vai ser matéria dos nossos anais da Academia Nacional de Medicina, revista científica mais antiga da história do Brasil, e que assim vai eternizar em mais outro local nosso querido Alcino Lázaro. Que todas as mensagens, eu tenho algumas guardadas, que ele fazia os cartõezinhos para mim, quando fui presidente me ajudou muito, foi muito próximo de mim quando fui presidente da outra vez, e ele sempre começava assim: saúde, querido fulano de tal. Então esse era o Alcino inesquecível. Eu agora abro a palavra aos acadêmicos, solicitando que não se estendam mais que 2 ou 3 minutos, para dar tempo aos familiares falarem. Nosso querido acadêmico Delta Madureira está aqui presente na plenária. Delta, vem aqui para a mesa, o microfone é o acadêmico Delta Madureira, que desde de manhã me pediu a palavra. Nós nos encontramos no centro cirúrgico, como devia ser, para homenagear nosso querido Alcino, e hoje de manhã ele falou: presidente, eu queria que me concedesse a palavra. Falei: claro. Então foi o primeiro a ter a palavra concedida hoje pela manhã. Por favor, querido Delta, com a palavra. Senhor presidente, diretoria da academia, confrades, confreiras, nossos colegas e a família do professor Alcino Lázaro. Eu pedi a palavra porque eu tinha uma proximidade muito grande com o professor Alcino Lázaro, que antes até da academia, mas que ficou muito maior depois que estivemos juntos aqui. O professor Alcino, de tudo que foi dito, ele teve uma grande contribuição na pós-graduação de cirurgia geral no Brasil. E ele sempre me convidou, como membro da UFRJ, para as bancas de mestrado e doutorado lá em Minas Gerais. Isso criou uma aproximação muito grande, sobretudo porque eu gostava muito dele, não só pela sua competência médica, como a sua delicadeza como pessoa humana, como ele era uma pessoa muito boa, carinhoso, cuidadoso. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco
dessa forma carinhosa e bondosa, cuidadosa, como ele cuidava dos seus alunos e de seus pós-graduandos. O professor Alcino Lázaro trouxe uma grande contribuição à cirurgia geral do tubo digestivo, como disse aqui o professor Novelino, mas uma contribuição muito grande na cirurgia da hérnia. Ele publicou muitas técnicas da cirurgia da hérnia, sobretudo a hérnia incisional, que até hoje é utilizada por todos nós. Mas eu pedi a palavra para falar sobre o professor Alcino como um humano, como uma pessoa muito boa. Uma certa vez ele me ligou e disse assim: Delta, eu gostaria que você participasse de mais uma banca de doutorado da UFMG. Eu falei: pois não, professor, quando é que o senhor quer que eu vá para Belo Horizonte? Ele disse: não, não vai ser em Belo Horizonte, não, vai ser em Vitória. Eu vou deslocar toda a banca para Vitória. E vamos todos de Belo Horizonte para lá, e você viria do Rio para ser o convidado fora da UFMG. Eu falei: por quê, professor? Porque a doutora que está lá, que vai defender o doutorado, ela não pode viajar. Ela está muito doente. É uma professora muito boa, está muito doente. Talvez alguns dos familiares dela possam estar assistindo, não vou citar o nome. Ela estava com metástases pulmonares, numa situação, e ela disse: professor, eu quero defender a minha tese antes que alguma coisa aconteça. E ele teve a delicadeza de irmos todos para a Vitória. E aquele jeitinho de mineiro assim, ó: Delta, vamos ser delicado com ela, porque ela está doente. Eu disse assim: claro, professor, mas sempre, claro que eu fui delicado, mas nem precisaria, porque a tese dela é um espetáculo, perfeita, perfeita. Fomos lá, não só foi a defesa de tese, como foi a inauguração de um centro de cirurgia experimental, criado em Vitória, na EMESCAN, com a ajuda dele e de todo o corpo docente da EMESCAN. Ela fez uma defesa brilhante, e foi um momento de muita emoção, sobretudo com as palavras dele, e eu soube que alguns meses depois ela havia falecido. Então, para contar essa sensibilidade do professor Alcino de deslocar toda a banca de Belo Horizonte para Vitória, para a defesa de tese dessa nossa colega. Então, era esse o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira. Algum acadêmico remotamente quer fazer uso da palavra? Acadêmico Maurício Gomes Pereira está com o dedo levantado. Por favor, querido acadêmico Maurício. Maurício, seu microfone está fechado, Maurício. Fale novamente. Agora sim. Agora sim, desculpe. Senhor presidente, família do Alcino Lázaro, confrades e confreiras. O senhor presidente usou uma palavra, e agora o Delta Madureira usou a mesma palavra para definir o nosso colega, Alcino Lázaro. E essa palavra foi doçura. Eu me encontrei, eu sou de uma família tradicional de Belo Horizonte, e estudei no Rio de Janeiro. E entrando na academia, eu reatei o contato com o doutor Alcino, e as nossas conversas, muito gratificantes para mim, eram sobre Belo Horizonte. E nós conversávamos sobre Belo Horizonte do meu tempo, do Belo Horizonte que eu vivi há alguns anos, e eram muito agradáveis. Quer dizer, o doutor Alcino foi um mestre na vida profissional, mestre da vida científica, mas eu acho que não tem ninguém como ele. Foi um mestre também na afabilidade. As minhas palavras, eu queria só realçar esse aspecto dele, e isso é uma pessoa que fará falta entre nós. Meus sentimentos profundos à família do nosso colega. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Maurício Gomes Pereira.
Mais algum acadêmico remotamente quer fazer uso da palavra? Eu não estou, pelo que eu estou vendo aqui na minha tela, não tem outro acadêmico, então agora eu passo a palavra aos familiares do querido professor Alcino Lázaro. Não sei se alguém vai falar em nome de todos ou se alguns vão falar, então basta levantar a mão eletrônica ou a mão, que eu estou olhando aqui a tela, com a família de Alcino Lázaro. Quem gostaria de falar? Senhora Carla Deotti, doutora Carla Deotti, com a palavra. Pode abrir seu microfone, por favor. Pode falar. Eu? Não. Quem vai falar agora, professor, é a minha irmã Patrícia, depois a Beatriz, a Bianca, e a mamãe vai agradecer. Ótimo. Patrícia, pode começar, por favor. Pode falar, abra seu microfone, por favor. É que a Patrícia acho que está como João, né? Por isso que eu não identifico. Não, é Patrícia Rezende. Ah, Patrícia Rezende. Ela não está conseguindo abrir o microfone. Libera o microfone. Enquanto a Beatriz fala, vai para o celular. Tá. Rafaela, Abriu, Patrícia. Patrícia, está liberado o microfone. Certo. Boa tarde aos acadêmicos, na pessoa do senhor presidente Francisco, e aos meus familiares. Falar da trajetória profissional do papai, quem era o professor, o doutor Alcino ou o acadêmico, seria relativamente fácil. Poderia listar as formações, as homenagens, os títulos que alcançou, mas acredito que essas informações todos conhecem e sabem no grande médico, professor e ser humano que foi o nosso pai. Ele humanizava as relações, independente da natureza delas. Hoje, gostaria de falar de quem foi Alcino Lázaro da Silva, esposo de Ana Maria, pai de 7 filhos, avô de 11 netos. O filósofo Martin Heidegger traduz o papai. O simples guarda o enigma do que é grande e permanece. Papai sempre viveu com simplicidade a sua vida. Ela esteve presente desde a sua origem até o final, quando fez o pedido para o seu sepultamento. Quero ir para a Guaranésia, ficar ao lado de meus pais, e quero apenas uma flor vermelha em minhas mãos. Apenas uma flor. Ele se preocupava com o essencial. Para ele, ser médico e educador era servir ao outro. E fez isso por longos 63 anos. Sempre foi focado, curioso, estudioso, disciplinado, determinado, destemido, firme em seus propósitos, e nada o tirava deles. Nada. Com seu jeito calmo e tranquilo, a medicina passou a fazer parte da nossa vida familiar. Com o papai, aprendemos o valor do cuidar, do respeitar, do ter compaixão e ser atencioso com o outro, independente do que a pessoa precise. Vocês não têm ideia de quantas vezes tiramos as malas do carro, pois antes de sairmos de viagem, primeiro ele ia ao hospital para visitar os pacientes. E na volta falava, podemos sair de viagem, ou podem tirar as malas do carro. Tenho que acompanhar mais um pouco o paciente que internou. Claro que enquanto estava no hospital, a torcida era grande para a primeira fala, mas entendíamos quando acontecia a segunda. Nos finais de semana, gostava de nos levar para tomar sorvete. Mas antes, adivinhe onde passava? Nos hospitais. Para uma visita rapidinha. Só que o rapidinha dele não era como a nossa rapidinha. Esperávamos umas 2 horas ou mais dentro do carro. Fizemos amizades com todos os porteiros dos hospitais que possam imaginar. O carro, uma rural na época, virava um castelo, onde ficávamos na torre brincando e éramos resgatados quando ele chegava e levávamos à sorveteria para o nosso alívio, da mamãe e alegria geral. Em uma casa de muitas crianças, ele nos ensinou a respeitar seus estudos.
Então, estabeleceu que um dos momentos para a nossa convivência seriam os das relações quando conversávamos. Perdão, refeições quando conversávamos, trocávamos ideias, pedíamos conselhos, levávamos chamada de atenção, planejávamos alguma coisa. Todos ao redor da mesma mesa, era o momento em que ele nos ouvia. Ali era só o nosso grande pai. Independente do dia, dos problemas que tinha enfrentado, das decepções vividas, das dificuldades rotineiras, das alegrias conquistadas. Seus olhos e ouvidos eram só para nós quando precisávamos ou quando nos reuníamos em casa. E nesses diálogos, alguns conselhos foram marcantes. Vocês não viram nada ainda. Guardem 10% do que ganham. Paguem todas as contas, principalmente as pequenas. Das grandes, não esquecemos. Vocês precisam aprender a perdoar. Doente é gente. Medicina é cuidado. E o toque e o amor coroam os sentimentos. Amante da natureza, cuidador e cultivador de belas árvores, plantas e flores, quando precisávamos de carinho, não falava, nos ouvia, colhia uma flor que plantou e nos entregava. Uma pessoa sensível, elegante, gentil, de uma única palavra, fiel e leal às pessoas, firme nas situações, pois não feria seus valores e princípios, autêntico, trabalhador, culto, um sábio. Ele foi uma pessoa que soube chegar, sair, ser, ensinar, iluminar os caminhos daqueles que estiveram ao seu redor e dos que caminharam com ele. Por tudo isso e muito mais, será preciso valentia para entender um Deus que de repente nos leva o que ele nos trouxe. Acreditar que não morreu, que se encantou e em uma estrela se disfarçou, que ontem estava presente e hoje virou uma enorme saudade. E com ela continuaremos a caminhar, pois tudo o que vivemos e sentimos com ele está em nós. Temos em nossos corações os reflexos da existência do Mestre. Para alguns, o eterno mestre das aprendizagens da medicina. Para outros, eterno educador. Para outros, mestre da convivência humana. Para nós, família, nosso eterno pai e esposo. Pois o que é grande permanece. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, senhora Patrícia, pela bela fala emocionada que retrata bem nosso querido Alcino. Imagino quantas vezes deixou vocês esperando e, óbvio, passando doente na frente. Na sequência, nós vamos convidar agora a Beatriz Deotti para falar do nosso querido Alcino. Estão me ouvindo, presidente? Sim, estamos ouvindo bem. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, professor Francisco Sampaio, a quem cumprimento todos os acadêmicos e ouvintes. O professor Alcino Lázaro da Silva é meu pai, meu professor e meu colega médico. 3 status que me orgulho muito. Segue a minha homenagem como filha, aluna e colega de profissão. Como filha, ele me educou para o trabalho. Ouçam as palavras dele escritas e publicadas. O trabalho é tão nobre e recompensador que desde os tempos de Éden representa-se a caracterização do ser humano, pois ele nos edifica e nos engrandece. O trabalho é bênção e abertura para o estabelecimento emocional e físico, porque nos ocupa e nos absorve na doença e na saúde. O trabalho estende a criatividade e a tranquilidade de se ter o necessário e abrir janelas para o crescimento e a plenitude. Também me educou para a prática do perdão. Em casa sempre dizia, vocês têm que perdoar. Perdoar é um ato de decisão no que se refere a questões internas que perturbam a paz do indivíduo. Perdoar é tomar a paz, é libertação.
Como aluna, ele me ofereceu a vara de pescar. Nunca me ofereceu peixe. Dê ao homem um peixe que ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar que ele se alimentará por toda a vida. Lao Tse, 604 a 517 a.C. Remete à necessidade do desenvolvimento contínuo e sistemático de novos profissionais. Ainda como aluna, ele me deu a oportunidade de presenciar e sentir o que é a verdadeira relação médico-paciente, onde o centro do universo é o paciente e não o médico. Resumia sempre em 2 frases: doente é gente, medicina é cuidado e toque, e o amor coroa os sentimentos. Foi exemplo vivo da relação médico-paciente humana. Aqui, homenageio todos os presentes profissionais da saúde com as palavras de Carl Gustav Jung, 1875-1961. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Como colega, ofereceu-me a oportunidade de vivenciar o verdadeiro respeito com o outro e o tom de assumir posturas éticas e assim vivenciar a verdadeira fé. Fé que traz vida, dinamismo e gera o novo na vida das pessoas. Deixou isso escrito. Com palavras dele, como: o cirurgião tem que ter mais que técnica, tem que ter coragem. Fiquem com o simples para conquistarem o complexo. Me alimento todo dia. No lançamento do seu último livro, pedi que ele autografasse para mim. E ele escreveu: minha filha, à procura do melhor. Onde ele estiver, estará comigo sempre. Pai, professor e colega. Alcino Lázaro da Silva, o educador que eu amo. Que saudade. Na pessoa do presidente acadêmico, professor Francisco Sampaio, agradeço aos palestrantes Pietro Novellino, Sérgio Noves, os acadêmicos José Galvão Alves, ao acadêmico Maurício Gomes, Delta Madureira. E agradeço à Academia Nacional de Medicina a honra deste púlpito. Meus melhores cumprimentos. Muito obrigado, doutora Beatriz Deotti, por esse testemunho tão emocionado, que nos emocionou a todos, em relação ao nosso querido Alcino. Nós temos ainda 3 minutos para, se algum familiar ainda quiser falar. Talvez eu tenha aqui que a Carla vai fazer a palavra final, é isso, Carla? Pode abrir seu microfone, por favor. Pode falar. Não posso falar? Sim, Boa tarde. Professor Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina e demais palestrantes desta tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Hora da Saudade. O nome escolhido por esta egrégia e secular casa, que o Alcino tanto amava e respeitava, nos emocionou sobremaneira. Saudade, palavra tão nossa, pérola da língua portuguesa, cantada e eternizada em verso. Só existe saudade onde acontecem laços efetivos
de amizade e amor verdadeiro. Então, ela se torna pedra angular do encontro celebrativo. Encontro este que a Academia Nacional de Medicina nos oferece, saindo generosamente de sua base ancestral, que é discutir premissas médicas. Mostra, assim, sua dualidade e competência de transitar entre o imanente e o transcendente. Por isso, professor Francisco Sampaio, quero agradecer, em meu nome e de meus filhos, tão honrosa homenagem que muito nos sensibilizou. Tenho pensado que devo cativar esta saudade que a vida me impõe a mim e a exemplo do Pequeno Príncipe de Exupéry, transformá-la em uma amiga e aliada, portadora de boas lembranças, porque sentimento não envelhece, sentimento não morre. Já nos ensinou São Paulo em 1 Coríntios 13, que tudo passa, tudo acaba, só o amor permanece. Sendo a tônica desta tarde o sentimento, vou permanecer neste caminho, mesmo que ele seja pedregoso. E já terminando, eu gostaria de ler algumas linhas que escrevi em tempos idos, mas que hoje foram ressuscitadas pela saudade. Eu pediria ao Senhor que, no lugar de eu ler esta poesia, a minha nora, que está nos Estados Unidos, falasse que, aproveitando esses minutinhos finais da colocação dela, que para nós foi muito significativo, é a Bianca Portela. Claro. Vamos, então, colocar nossa querida Bianca. Eu já estou abrindo seu microfone. Ok, Bianca, já está com o microfone aberto, pode ler sua poesia. Obrigada, dona Ana. Um beijo para a senhora. Eu sou nora do Dr. Alcino, esposa do Leonardo, e meu filho, o nosso filho Vitor, ele nasceu no mesmo dia e hora que o Dr. Alcino partiu. E o que eu vou ler para vocês é a história que eu contei para ele. De repente, uma correria se instalou na manhã do dia 30 de março. A novidade se espalhou mais rápido que vento de primavera. Era necessário escolher o melhor vestido, arrumar o cabelo, a casa e as almofadas. A previsão era de uma manhã pacata, tranquila, de rotinas e aprendizados. Mas a realidade passou longe disso. Eram muitas as preparações, muitas as expectativas. Afinal, não é todo dia que recebemos de volta uma pessoa tão ilustre como o Dr. Alcino. Sua chegada já era esperada por muitos, até mesmo daqueles que nunca o conheceram, mas que já carregavam consigo muita gratidão por ele. As pessoas iam chegando ao jardim, que estava todo florido, muito bem cuidado, como ele mesmo exigiu que fosse durante a sua ausência. Nas mesas, frutas, saladas e pães, muitos pães, porque agora ele se permitiria deliciar-se com todos eles. Os parentes e amigos que ali estavam não se aguentavam de alegria pela oportunidade de rever seu amado menino. A perda de um é ganho de outros. Quando ele partiu para a vida na terra, esses e outros também choraram a sua ausência, mas sabiam que essa jornada era necessária. Muitos voltaram para casa antes dele, e ele chorou suas ausências. Hoje era dia de reencontro. O bom filho a casa torna. O jardim estava recheado de amor, de alegria, saudade e expectativas. Eram tantas as pessoas
Crianças com suas melhores roupas brincavam de bola na grama verde, meninas davam o último toque em seus cabelos, homens e mulheres conversavam animados, prestando atenção nos detalhes, para que tudo fosse perfeito. Na hora certa, e já definida pelo Dr. Alcino, ele chega. De longe, ele vem todo de branco, tranquilo, andando, com os olhos tristes de deixar tantos amados, mas com o coração alegre de rever tantos outros. Seu passo é calmo e firme, nos lábios um sorriso torto. Seu corpo já não tem limitações, já não segura o peso dos anos e nem as dores das enfermidades, mas suas mãos carregam a memória de cada aprendizado. Sua mente guarda cada experiência e no seu coração ele leva cada filho, irmão, sobrinho, amigo, aluno, paciente, neto e, claro, sua maior parceira, Dona Ana. O sentimento é de paz, de missão cumprida e a certeza que seu legado será passado adiante, como lindamente disse sua filha momentos antes de sua partida. De longe, ele fita todas aquelas pessoas de sorriso largo, de alma clara, olhos emocionados, e ele segue adiante. O abraço, o beijo, as palavras são de saudade e boas-vindas. Ele também chora de emoção. Pacientemente, ele cumprimenta todos ali, com calma, e escuta com atenção a história de cada um. Alguns ele já conhece, outros ele tem o prazer de conhecer, mesmo sem saber que o prazer é todo da outra pessoa. Assim é o Dr. Alcino e sempre será. Amanhã vai se tornando tarde, após muita conversa, comida, lembranças e saudades, um homem vem ao seu encontro. Ele, ao vê-lo se aproximando, arregaça as mangas da blusa branca, estufa o peito na espera da parte boa da sua viagem, vai começar agora e pergunta: onde é a enfermaria? Não, doutor Alcino, o senhor não vai trabalhar hoje. O senhor precisa se recolher para amanhã começar seu curso. Sua cara de desapontamento foi clara, e antes mesmo que ele pudesse contra-argumentar, o homem que lhe entregou a apostila, que instantaneamente pesaram suas mãos, eu não preciso nem dizer que ele não gostou de ouvir que teria toda uma tarde e uma noite livre. Sem produzir nada como um bom aluno, que foi a vida toda, ele aceitou seu destino. Quando ele abriu a apostila, uma indignação fez morada em seu rosto. Esses eram os módulos. Módulo 1, o que é descansar? Módulo 2, a arte de fazer nada. Módulo 3, o ócio e suas vantagens. Módulo 4, curtindo a vida doidado. Quem conhece o Dr. Alcino sabe muito bem de tudo que ele conquistou durante sua estadia no planeta Terra. Todos os seus livros escritos, árvores plantadas, filhos criados, pacientes atendidos, técnicas inventadas, doentes salvos e alunos ensinados. Isso tudo surpreendeu não só a todos, mas também conseguiu surpreender a sua esposa, Dona Ana, que é uma mulher que não só planeja e organiza para todos os eventos e eventualidades, como também planeja e organiza para você que faz parte da lista VIP dela. Nem ela, que o conhecia melhor que ninguém, estava livre das surpresas e peripécias dele. Mais um livro, Alcino, mais um projeto. Quando ia a Guaranésia no final do ano, ele escrevia livros na varanda. Quando ia Entre Rios nos finais de semana, ele atendia pacientes na varanda. Enquanto eu e você usamos a varanda para descansar, ele usava para trabalhar. Agora, ele iria passar as próximas semanas aprendendo a fazer a única coisa que ele não aprendeu na Terra, descansar. Enquanto o Dr. Alcino se preparava para encerrar um dia de muitas emoções, muitas novidades e mudanças aqui na Terra, seu neto, meu filho Victor, se preparava também para encerrar seu dia. Hoje foi seu aniversário de 8 anos e ontem ele passou o dia se despedindo dos seus 7 anos como ritual de passagem. Hoje, antes de dormir e após comemorar o primeiro e único dia de seus 8 anos, chegou a hora dele saber que seu avô partiu, nesse mesmo dia e no mesmo horário do seu nascimento. Seu pai lhe deu notícia, junto com seu irmão, o neto mais novo da família. Davi quis entender a logística da situação, onde ele estava, como ele morreu. Já o Vitor se emocionou, chorou e confortou o irmão, dizendo: ele está no lugar melhor, Davi. Já na manhã seguinte, com a casa toda silenciosa, eu sentei com o Vitor e mostrei todos os artigos que falavam da partida do avô. Ele prestou atenção enquanto eu descrevia tudo que o avô fez durante a vida e a grandiosidade que é esse homem. Ele escutou pacientemente, o que não é usual para esse menino. Nossa, meu avô fez tudo isso? Eu estou muito feliz que meu avô é importante assim.
Então ele disse, sim, ele é e sempre será esse grande homem para a humanidade. E olha, como você também é, Vitor. De todas as 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, seu avô escolheu o seu dia e a sua hora para partir. Olha como você é importante. Nessa hora, tudo fez sentido para ele. O olhinho dele brilhou, o rosto dele acendeu, e ele deixou entrar toda essa importância por alguns segundos, até que ele olhou para mim, indignado, e perguntou, mas e o Davi? Como quem diz, ele vai ficar de fora disso? Eu falei, não, Vitor, veja bem, quantos anos você tem? Ele falou, 8. Falei, quantos anos o Davi tem? 6. Aí eu falei, sabe com quantos anos o seu avô partiu? Ele, quantos? Eu falei, 86. 8 e 6. Então ele sorriu de uma ponta a outra e aliviado ele disse, meu avô não esqueceu do Davi. Doutor Alcino, o senhor será celebrado todos os anos por esses 2 meninos. Obrigado por fazê-los se sentirem tão importantes. Siga em paz, descanse. Obrigada. Muito obrigado, Bianca, por essa história poética tão bonita. Agradeço aos queridos acadêmicos, agradeço à querida família do nosso Alcino Lázaro, agradeço a nossa matriarca Ana Maria por essa bela família, por manter vocês tão unidos e tão produtivos e tão amorosos. Dou essa sessão memorável por encerrada e até breve.